Bom dia a todo o povo brasileiro, a todo o povo de todas as nações unidas aqui com o Brasil, para que tenhamos um Brasil mais justo, um Brasil mais humano, um Brasil onde nós podemos confiar os nossos filhos na escola, um Brasil que nós vamos poder ter uma família abençoada por Deus. Um país em que as mulheres podem dizer: eu sou mulher, os homens, eu sou homem, né? Oh, glórias, né? Esse país que nós vivemos. E por isso que nós estamos aqui unidas em oração, buscando do Deus de Israel uma resposta para o nosso Brasil. E no dia 4 de outubro de 2026, no domingo, vai ter as eleições aqui no Brasil. E o seu voto e o meu voto vai mudar o nosso Brasil, né? Sempre eu falo para as pessoas: que país você quer para a sua família? Que educação você quer para os seus filhos? Então, o seu voto é muito importante. Muito, muito, muito importante. Se você quer um país, né, com pessoas trabalhadoras, né, pessoas honradas, que você possa confiar. Porque veja bem, amados, até para montar uma empresa, você tem que montar uma empresa num país que pessoas honram os seus compromissos, que paguem as suas contas. É ou não é verdade? Porque se você montar uma empresa num país onde as pessoas não honram com as palavras, compram e não pagam, essa empresa vai falir, né? E colocando essa empresa no nosso Brasil, porque o nosso Brasil é uma empresa. Se colocar pessoas dentro da empresa, funcionários dentro da empresa, que sabotam os produtos para ganhar mais dinheiro, se colocar funcionários dentro da empresa, que quando o patrão não está, eles roubam, se colocar funcionário dentro dessa empresa, né, que quando tem uma verba que é para ser investida na empresa, comprar um maquinário para a empresa funcionar melhor, né? O funcionário pega e compra o material de quinta categoria e logo aquele aparelho queima, né? Porque foi de quinta. É isso que nós temos que pensar. Nós temos que pensar no nosso Brasil. Eu estava vendo uma reportagem de um amigo meu caminhoneiro mostrando os acidentes nas rodovias, né? Aí eu estava aqui pensando, quem que administra essas rodovias? Que tipo de empresa está administrando essa rodovia? Porque as rodovias são as veias do nosso Brasil. E os caminhoneiros são o sangue que corre nessas veias do nosso Brasil. Agora, pensa comigo. Se a empresa que está administrando as rodovias, tipo assim a CCR, será que essa empresa é brasileira? Será que os funcionários dessa empresa é brasileiro? Será? Tanto acidente nessas BR? Será que... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Será que esses funcionários são nascidos no Brasil? Eu quero até conversar aqui com os deputados federais, deputados, né, estaduais, senadores. Eu gostaria que vocês investigassem isso. Será que essas BRs estão sendo administradas pelo povo brasileiro? Ou outro país está administrando essas BR? As veias do nosso Brasil? O sangue do nosso Brasil? O que está acontecendo nas BR? Eu gostaria muito que os senadores, deputados federais, deputados estaduais, né, governadores, prefeitos, presidente da República, né, visse quem que está administrando essas BRs.
Porque se não é o povo brasileiro que está trabalhando na BR, tem que se criar uma lei que só possa trabalhar, administrar uma BR, pessoas nascidas no Brasil. Brasileiros nato. Não é descendentes de outros países. Não, brasileiros natos. Filhos de brasileiros, nascidos de brasileiros. Para que nós tenhamos umas BRs administradas pelo Brasil. Porque, como eu já falei, as BR é o sangue, é as veias do Brasil. E o sangue é os caminhoneiros. É eles que trazem nosso alimento, nossa roupa, nosso calçado, nosso vestuário, as sacolinhas para os mercados, tudo é os caminhoneiros. Então, eu gostaria muito que se criasse uma lei para que só brasileiros administrassem as veias do nosso Brasil. Porque você já imaginou outro país administrando as BR do nosso Brasil? Que tipo de alimento você vai pegar? O que vai acontecer? É muito perigoso isso. Então, senadores, governadores, prefeitos, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, por favor, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Metropolitana, por favor, se unam todas as autoridades. Investiga isso, por favor. Veja quem está administrando as nossas BR e quem está trabalhando nas nossas BR. Porque só pode brasileiros natos. Cria-se essa lei, por favor. E no seu país também, você que está orando junto comigo, no seu país, as empresas do seu país, as rodovias, eu estou falando de rodovias, de caminhoneiros, tem que ser administrada pelo seu país. Os Estados Unidos, por exemplo, né? As BR dos Estados Unidos são administradas pelos Estados Unidos. Quem trabalha nas BRs são os cidadãos dos Estados Unidos, cidadãos americanos, né? Então, é isso que eu quero falar. Eu não estou aqui discriminando nenhuma nação. Eu estou aqui dizendo que cada nação tem que cuidar da sua nação. Com carinho, com cuidado. Porque uma nação é uma nação. Tem a soberania da nação. E nós queremos o nosso Brasil com soberania, com liberdade de expressão. Nós queremos poder falar de Jesus. Nós queremos falar, né, levar a mensagem de Jesus para todo mundo. E cada país tem a sua soberania. Cada país tem o seu cuidado com o seu país. É isso que eu quero que você entenda. Porque nós estamos unidos, todos os países unidos. Mas cada país tem que cuidar da sua soberania. Cada país tem que cuidar das suas rodovias. Você lá da Itália, né? Já pensou se foram os brasileiros que começar a comandar lá as rodovias da Itália? É isso que eu quero que você entenda. Cada país tem que cuidar da sua soberania, tem que cuidar da segurança do seu país, a segurança do seu povo. Nós temos que cuidar da nossa segurança. Nós temos que se unir com países que têm a mesma ideologia nossa. Por isso que nós gostamos muito dos Estados Unidos, da Itália, né? Nós gostamos de todos os países. Por quê?
porque nós queremos pessoas, né, que amem e respeitem a soberania do seu país, que amem e respeitem o seu país. Cada país ama o seu país. Eu amo o meu Brasil. Eu tenho certeza que você ama a Itália. Eu tenho certeza que você que é da Itália ama a Itália, você que é dos Estados Unidos ama os Estados Unidos, né? Você que tá aí na sua nação, ama o seu país. Ama o seu país, eu tenho certeza. E os países têm que estar unidos. Unidos. Temos que nos unir, mas cada um com a sua soberania. Entende? Entende o que eu estou dizendo? Então, governadores, senadores, vamos cuidar das nossas veias do nosso Brasil. Vamos cuidar do sangue do nosso Brasil. Porque está tendo muito acidente nas rodovias. Os caminhoneiros estão pedindo socorro. Então, eu gostaria muito que vocês, autoridades, olhassem pelas veias do nosso Brasil e pelo sangue do nosso Brasil. Hoje a palavra de Deus está aqui, amados, hoje a palavra de Deus está aqui, em Lucas capítulo 6, do versículo 43 ao 45, diz assim: árvores e seus frutos. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bons frutos. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, e não se vidimam uvas de abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Amados, veja bem, traga essa palavra para a sua vida. Você plantou um pé de manga. Que fruto que vai dar? Manga, não é? Vai dar manga? Aí você planta um pé de uva. Que fruta que vai dar? Uva, não é verdade? Mas aí você pega e planta um pé de espinho. Que fruto que vai dar? Espinho, não é verdade? Então, o que nós temos que plantar? Nós temos que plantar o amor, nós temos que plantar a paz, nós temos que plantar a alegria, né? E nós temos que plantar o que é certo e o que é errado. Nós que somos pais, mães, né? Qual que é o seu fruto, né? Você que é pai, você que é mãe, você tem frutos, né? Como que tá o seu fruto? Qual foi a educação que você deu pro seu fruto? Porque a educação a gente dá quando é criança. A gente educa os nossos filhos até 5 anos de idade. Aí depois você só vai fazer a manutenção dessa educação. Aí as pessoas falam, mas até 5 anos de idade a criança não entende nada. Ah, meu filho, entende. A formação de uma criança é até os 5 anos. Depois dos 5 anos, você só vai moldar aquela formação que você deu. Se você ensinou o seu filho a ser bom, educado, não matar, não roubar, não fazer as coisas erradas, porque criança faz, né? Eu lembro quando eu era criança, tinha uma roça de pocã, né? E a gente ia lá, juntava aquelas crianças lá, ia lá e pegava umas pocã. Aí chegava em casa com a pocã. Minha avó, ó, dava ali uma surra. Falava, de onde você pegou essa pocã? Vai levar essa pocã de volta. Se chegasse em casa com uma fruta diferente, ó,
E isso foi muito bom, porque mantém um caráter, você aprende. Hoje, por exemplo, eu passo, vejo uma fruta, eu vou lá e peço pro dono. Ei, posso pegar? Pode estar na calçada, do lado de fora da rua. Eu peço, porque eu tive educação quando eu era criança. E bem rígida, viu? Minha avó tinha um, um traçadinho de couro. Ah, quando colocava atrás da porta. Quando a gente via aquele traçadinho, meu Deus. Perdão, vovó, perdão, vovó. Ai, aí é muito bom a educação. É muito boa a educação e a gente tem que corrigir quando é criança. Quando é criança, porque depois que cresce, aí não adianta. Depois que cresce, você não corrigiu os seus filhos na sua casa, quem vai corrigir é a polícia, lá fora. E a polícia, ela não vai bater com a cordinha de couro, não. Não. A polícia corrige mesmo. Tem que corrigir, né? Malandro tem que ser corrigido, né? Então, quem não teve educação em casa vai ter com a polícia, né? Então é melhor educar seus filhos em casa, porque depois que eles crescem, eles batem em pai, batem em mãe. Hoje você vê muita reportagem, filho matando pai, pai matando filho, aquela tragédia. Por quê? Falta de educação. Hoje a educação praticamente não tem mais educação. A criança tem que ser educada de criança. Desde pequena a criança tem que ter educação. Se nós queremos um Brasil melhor, nós temos que começar na nossa casa. A educação. As leis têm que funcionar. Um país íntegro tem leis e que funcionam as leis. Roubou, vai preso, né? Agora, aqui no Brasil, você vê as pessoas, eu fico admirada. Eu vejo umas reportagens e eu não entendo essas reportagens. A pessoa já foi presa trocentas vezes lá e aquela pessoa tá solta. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Falo, uai, o que é isso? Já foi preso por latrocínio, assassinato, isso, aquilo outro, e foi preso de novo. Eu falo, uai, não entendo. Dá para entender uma coisa dessa? Você consegue entender uma coisa dessa? Não dá para entender, né? Como que você vai entender uma coisa dessa? Eu fico pensando, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo no nosso Brasil? Pessoas trabalhadoras presas, bandidos soltos, foi preso com carregamento de droga e tá livre. Eu fico pensando, eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Você já parou para pensar o que está acontecendo? Aí na hora de você votar, você fala assim, não pode misturar política com religião. Eu já ouvi muito falar isso. Falam para mim, mas aí eu falo para as pessoas, falo, amados, a política e religião é unida. Porque na escola que meu filho vai estudar, vai ser alguém que vai estar administrando. E eu prefiro um cristão administrando do que um bandido. E você? O que você prefere na sua escola, dos seus filhos, a educação dos seus filhos? Você prefere alguém que obedece a tua palavra, a palavra de Deus? Ou você prefere alguém que não tenha educação, que não teve berço, que não teve educação desde criança? Então, amados, é por isso que nós estamos unidos em oração. É por isso que nós estamos unidos em oração, porque nós queremos um país soberano. Nós queremos um país unido com os outros países. Unido com países que também têm integridade, que também não gosta das coisas erradas, que querem o correto, que querem
que a Constituição do seu país seja cumprida. Porque todo país tem que cuidar do seu país. Todo país tem que cuidar do seu país. Por isso que existe, para você viajar de um país para outro, você tem que tirar aquela carteirinha, né? Tem que tirar o visto, né? Tem que ter um passaporte. Por que que existe esse passaporte? Porque eu vou receber no meu país alguém que eu possa confiar. Eu vou receber no meu país alguém que eu possa confiar que entre no meu país. E hoje, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão imigrando de um país para o outro. Porque no país deles não está tendo mais, não está se respeitando mais a Constituição Federal. Trabalhadores estão sendo perseguidos. Tem muitos presos políticos em muitos países. Então, pessoas imigram de um país para outro por causa disso. E outros não. Outros imigram de um país para outro para se esconder, porque são bandidos mesmo, de verdade, né? Então, para isso que existe o visto, né? Então, a pessoa analisa a ficha criminal da pessoa, né? Porque tem muitos, quando é perseguição política, aí, quando vai analisar a ficha criminal da pessoa, tá lá, procurado pela justiça, né? Aí tem que ver isso, né? Tem que ver isso, se tá sendo perseguido, que é um perseguido político ou se é um bandido, né? Se é um perseguido político, né, pelos seus ideais, normalmente o Brasil acolhe, os outros países acolhem para ajudar essas pessoas. Agora, se tem uma ficha criminal, assassino, bandido, ladrão, né, aí não dá para receber, né? Aí a gente, né, é isso que eu falo, a gente tem que cuidar do nosso país. Sempre eu falo, dentro do Brasil tem várias cidades, vários governos. E eu acho que deveria ser assim. Olhasse o documento da pessoa, se era bandido e tá nas ruas, então volta para sua cidade. A sua cidade não educou você, volta para lá, não é verdade? Aí, por exemplo, cada prefeito, cada governador cuida do seu povo, né? Agora, quando a pessoa é de bem, ela é aceita em qualquer lugar, porque ela é trabalhadora, ela é honesta. Qualquer país que ela vai, ela se dá bem. Qualquer cidade que ela vai, ela se dá bem, porque ela é uma pessoa trabalhadora, honesta, tem ficha limpa, né? Então é isso. Nós devemos sempre estar em oração, para que Deus venha nos livrar dos homens maus, das pessoas maus. Pensa bem, você tem um filho, você vai contratar uma babá. Você vai pegar a ficha criminal daquela pessoa, né? Falar, poxa, eu vou deixar meu filho com essa mulher, né? Peraí, deixa eu ver quem que é essa pessoa. Ou você vai deixar seu filho lá com os drogados, assassinos, bandidos? Como que é? Né? Então, é assim. E o Brasil? E o nosso país governado por qualquer pessoa? Não pensa? Tem que pensar nisso. Peraí, eu vou eleger uma pessoa, eu vou ver a ficha criminal dessa pessoa. Peraí, eu vou saber quem que é essa pessoa de verdade. Sem calúnia, sem perseguição, porque calúnias e perseguições tem muitas. Mas você conhece, você sabe que tipo de pessoa que é. Então, você escolhe. E no dia 4 de outubro, nós vamos fazer essa escolha aqui no nosso Brasil. E estamos unidos, o Brasil e o mundo em oração. Porque nós queremos fazer uma boa escolha aqui no Brasil. E nós queremos que você, do seu país, também faça uma boa escolha.
Escolha pessoas que tenham Deus no coração, que tenham o Espírito Santo na hora de você votar. Escolha pessoas de bem para administrar o seu país. Veja a ficha criminal dele e vai cuidar dos seus filhos na escola. Vai cuidar dos seus filhos na escola, vai cuidar dos seus filhos na saúde, no posto de saúde, né? Então, amados, não venda seu voto. Não se coligue com o mal. Nunca venda seu voto. Nunca se coligue com o mal por dinheiro nenhum. Por dinheiro nenhum. Vamos orar? E vamos lembrar disso, da palavra de Deus aqui, ó. Porque o que você planta, você colhe. Lembra disso na hora de você votar. O que você plantar, você vai colher. Vamos orar? Querido e amado Deus, nós estamos aqui diante da tua santa e gloriosa presença. Porque nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos e nós queremos fazer a tua vontade, estar na tua presença. Ô, papai querido, dê sabedoria para o teu povo escolher o nosso presidente da República. Nós queremos pessoas de bem administrando o nosso Brasil. Nós queremos, meu Pai, poder falar da tua palavra. Nós queremos, Senhor, saber que os bebês estão protegidos no ventre da mãe deles. Nós não queremos aborto aqui no Brasil. Senhor, nós queremos o nosso voto impresso, Jesus. Por favor, nós queremos o comprovante de quem nós votamos, Senhor. Ô, papai querido, entra com a providência aqui no nosso Brasil. Abençoa o nosso Brasil, Senhor. Nós precisamos de pessoas que tenham o Espírito Santo, que administrem bem o Brasil, que cuide dos idosos, dos deficientes, das crianças, que cuide das nossas autoridades, dos nossos fóruns, dos nossos juízes, dos nossos promotores de justiça. Nós precisamos ter pessoas que estão do lado da lei, do lado da Constituição brasileira, porque nós precisamos de um país que nós possamos dormir tranquilo, Senhor, que nós possamos confiar. E nós estamos nessa campanha, na campanha de José do Egito. O José, ele foi perseguido, foi maltratado, foi humilhado, foi preso injustamente, mas ele não deixou de adorar o Senhor. E nós queremos uma pessoa com o Espírito Santo, como José, para administrar o nosso Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós entregamos o nosso Brasil e o nosso mundo em tuas mãos poderosas, para o Senhor guardar, para o Senhor livrar e para o Senhor proteger. E que no dia 4 de outubro de 2026, no domingo, o Senhor envia anjos para guardar o teu povo que vai votar, para guardar as nossas urnas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Um abraço aí no seu coração. E se essa palavra te ajudou, falou com você, compartilha esse vídeo, dá o seu like, né? Se inscreva no canal, porque nós unidos venceremos.